E aí, pequeno investidor, esse aqui é o vídeo para quem está querendo começar a colocar os primeiros pezinhos aí nos investimentos na Bolsa de Valores, investimentos em ações, ou ainda para aquele investidor que curte dividendos, gosta de uma grana caindo no bolso aí ao longo dos meses. Beleza? Porque a gente vai fazer aqui uma batalha de ações de 3 empresas do segmento de energia elétrica, mais especificamente de transmissão de energia. Esse segmento é fantástico, hein? Fica ligado então, que agora você vai sair craque entendendo dessas 3 empresas aí queridinhas dos investidores. Já vamos logo de cara apresentando a nossa primeira competidora. Essa empresa é a Taesa, uma empresa aí de transmissão de energia elétrica, queridinha dos investidores na Bolsa de Valores. Você vai ver que a galera ama a Taesa, fala de Taesa o tempo inteiro, porque ela paga, e historicamente tem pago, dividendos bem gordinhos, aí, ótimos proventos. Essa é uma empresa que tem aí mais de 14 mil quilômetros de linhas de transmissão, então ela atua aí no Brasil inteiro praticamente. E além disso, ela tem quase 40 concessões no Brasil de torres de transmissão ou de subestações de energia. E para conhecer bem uma empresa, você primeiro precisa conhecer quem são os controladores da empresa. Afinal de contas, você está dando o seu dinheiro para essas pessoas tomarem decisões e cuidarem dele. Então a gente tem aqui a CEMIG, que detém quase 37% das ações ordinárias da empresa Taesa. A gente tem a ISA Investimentos, já já a gente fala dela, que detém aí 26%, e depois outros 37% de investidores, aí está pulverizado em investidores institucionais, investidores pessoas físicas, mas são os demais. Os grandes players aqui são CEMIG e ISA Investimentos. Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Você vai ver por aí pessoas falando o seguinte sobre a Taesa. Pô, se a Taesa não tivesse a CEMIG, que é uma empresa estatal, como controladora, seria muito melhor. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso até hoje não tem se mostrado nenhum problema, afinal de contas a empresa entregou resultados sólidos. E tem um ponto importante aqui, que a ISA Investimentos, que é o outro controlador, na verdade ele é um braço de uma empresa estatal colombiana. Então quando a galera fala que não gosta da CEMIG como uma das controladoras, é só porque ela conhece o estado de Minas Gerais, então ela conhece aqui no Brasil, ela está mais perto. Porque lá na Colômbia, o outro investidor também é uma empresa estatal. E a galera nunca fala disso lá da empresa estatal da Colômbia. Só porque está na Colômbia e você não conhece? Então, gente, sim, é o que é, né? Taesa tem os seus 2 principais controladores e empresas estatais. Faz parte, pode ser que tenha um risco maior atrelado a isso, mas é importante na hora que você investe que você saiba disso e que você considere. Se isso é um problema para você, então talvez Taesa não seja uma empresa tão atrativa assim. Agora, se você está disposto a correr o risco e entende, né, quem são os controladores, segue a vida. Vamos então falar agora do nosso segundo competidor, é a ISA CETEP. Também tem o código aí conhecido como TRPL4. Essa também é uma gigante do setor de transmissão. Ela atua no Brasil inteiro, mas principalmente na região sudeste e ainda mais especificamente na região do estado de São Paulo. Essa é uma empresa que foi fundada nos anos 90 e ela tem mais de 12 mil quilômetros de linhas de transmissão. Então praticamente aí, né, do mesmo tamanho que a Taesa. Vamos falar dos principais acionistas da ISA CETEP. A gente tem 89%, quase 90% da ISA Investimentos e mais 9,7% da Eletrobras. Isso daqui eu estou falando sobre as ações ordinárias. Tá aí de novo, né? Quase 10% da Eletrobras, uma empresa também aí controlada pelo Estado, que investe na ISA, então não tem muito como fugir aqui nessas 2 empresas. Agora tem um negócio interessante, não sei se você percebeu. Você viu o nome aqui de novo? ISA, né? É o mesmo investidor da Taesa. Sim, não é coincidência, não é o mesmo nome e são pessoas diferentes, é a mesma empresa. Então, na verdade, a mesma empresa que controla 90% da TRPL4 investe também em Taesa. Muito doido, né? Quando a Taesa paga dividendo, ela recebe também da Taesa. Maluco isso. Bora falar da nossa terceira competidora, é a Alupar. Essa é uma empresa que não tem nenhum controlador estatal, 100% aí em empresas privadas. Ela é uma empresa que vem investindo muito e crescendo na geração de energia, mas também na transmissão. Ela tem uma característica um pouco diferente das outras 2. Porque ela é uma empresa que não está no mesmo patamar de maturidade da
da ISA, né, da TRPL e da Taesa. Portanto, a gente vai ver que ela paga um patamar de dividendos menor do que as outras duas empresas, porque ela realmente precisa ainda investir para poder crescer mais. Por outro lado, ela tem uma perspectiva de crescimento de receita e de lucro maior do que as duas competidoras anteriores. A gente vai ver isso nos indicadores fundamentalistas daqui a alguns segundos. Beleza? Mas ela é uma empresa que já tem aí mais de 8.000 quilômetros de linhas de transmissão, então é uma empresa já bem parruda desse segmento. Falando da posição acionária da Alupar, a gente tem aqui Guarupart com 74,8%. Depois a gente vê que está muito diluído, né? Quase 20% das ações estão na mão de pequenos investidores e de outros investidores institucionais. E tem mais dois players aqui, quase com 2% de participação. Bom, chega de apresentação, bora dar uma olhada agora nos principais indicadores. Eu estou usando aqui o site Status Invest, ele tem uma ferramenta de comparador de ações muito bacana. Então a gente pode ver que está aqui carregado a ISA, Taesa e a Alupar, beleza? Vamos começar a falar um pouco de indicadores aí de valuation. Olha só o patamar, a gente pode ver que do ponto de vista de dividend yield, a ISA, né, a TRPL4, pagou 17% nos últimos 12 meses. Enquanto que a segunda colocada, a Taesa, 8,45%, e a Alupar, como eu comentei, já era de se esperar, né, pagou um dividendo menor visto o momento que ela está. Um ponto importante aqui, tá, na Taesa. Eu estou fazendo esse vídeo, a empresa anunciou já que vai pagar dividendos agora no mês de dezembro, porém não chegou a Datacom ainda. Portanto, nesse valor de dividend yield, nesses 8,45%, esse anúncio desses dividendos de dezembro ainda não estão considerados. Logo, esse dividend yield daqui a pouco já vai crescer de novo, não vai chegar no patamar de TRPL4, né, da transmissão paulista, mas vai aumentar sim, deve superar a casa aí dos 10%. Olhando alguns indicadores aqui relacionados à valuation, além do dividend yield, a gente vê que transmissão paulista, TRPL4, está com PL de 4,24 vezes, Taesa 4,89 e a Alupar 5,02. De verdade, aqui na minha concepção, são ambas as empresas, na verdade as três empresas com PLs bem atrativos. Abaixo de 20 eu já considero como um PL de bom preço, de boa atratividade. Quando a gente olha aqui o indicador comparando o preço versus o valor patrimonial, que também é uma referência legal da gente usar, a gente pode ver, né, que a mais descontada parece ser a Alupar, mas muito próximo à transmissão paulista, 1,09, e um pouco mais acima, né, um pouco mais alto versus o valor de patrimônio, a Taesa 1,85. Outros indicadores bons para a gente poder fazer valuation que eu gosto de olhar é o EV/EBITDA e o EV/EBIT. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas você pode ver que essa questão do valuation ela segue praticamente para todos esses indicadores, né? A Taesa ficou em terceiro lugar em questão de preço, ou seja, a empresa que parece estar um pouco mais cara. A gente tem a Alupar que ganhou aqui no quesito valuation e a Transmissão Paulista em segundo lugar, praticamente também todos esses indicadores fundamentalistas. Vamos falar da questão agora de eficiência, são indicadores de margem. Por que esses indicadores são importantes? Quando as empresas apresentam boas margens, quer dizer que elas primeiro apresentam bons diferenciais competitivos e segundo, em momentos de crise ou momentos mais turbulentos, quer dizer que a empresa tem uma gordura maior aí de resultados para continuar entregando aos acionistas. E quando a gente olha para a margem, esse é um segmento que tem margens muito altas, naturalmente, mas falando aqui principalmente de margem líquida, a gente vê que a primeira colocada aqui foi a Transmissão Paulista com 85% de margem. Em segundo lugar, a gente tem a Taesa, que é essa terceira coluna, com 21%. A gente tem a Alupar. No geral, a Transmissão Paulista levou aqui mais medalhinhas de primeiro lugar no quesito margem. A Taesa ficou com segundo lugar e a Alupar em terceiro. Mas as três empresas aqui com boas margens, tá? Falando sobre endividamento, de longe a Transmissão Paulista ganhou. Ela é a empresa que neste momento está menos endividada. A gente tem depois em segundo lugar aqui majoritariamente a Taesa e em terceiro a Alupar. Por que isso faz sentido? A Transmissão Paulista faz algum tempo que ela não fez grandes investimentos, que ela não faz grandes investimentos, então a dívida dela é menor. Já a Taesa, nesse momento, né, recentemente ela participou de mais leilões e fez investimentos maiores. E a Alupar, como a gente comentou, é uma empresa que está em maior expansão e maior crescimento e exige mais investimento. Por consequência, né, parte desse capital acaba vindo de uma tomada de dívida.
Então era de se esperar esse resultado. Mas só para você ter uma ideia, eu considero como um endividamento controlado quando a gente olha, por exemplo, uma dívida líquida por patrimônio abaixo de 1,5 ou ainda uma dívida líquida por EBITDA abaixo de 2,5 vezes. E as três empresas aqui apresentam esses indicadores aí abaixo das referências que eu uso. De novo, são só referências minhas, você pode e deve criar as suas, mas eu estou te contando para também te dar e ancorar um pouco alguma referência para você poder saber se esse valor é bom ou ruim. Portanto, no quesito endividamento, as três empresas aqui eu também considero como dívidas bem controladas. E falando agora sobre indicadores de rentabilidade, a gente pode ver que todos eles apresentam bons indicadores de rentabilidade, ROIs acima aí de 20%, normalmente ROIs acima de 10, de 15 já considero como um bom ROI, sendo que em primeiro lugar majoritariamente ficou para a Taesa, em segundo lugar do ponto de vista de rentabilidade a Transmissão Paulista e por último a Alupar. E aí olha só, quando a gente fala de crescimento, chama a atenção, né? Como eu comentei, a Alupar é uma empresa que a gente espera sim que cresça mais do que as outras, então ela cresceu receita 32% nos últimos 5 anos e lucro 46%. Porém, as outras duas empresas, a Transmissão Paulista e a Taesa, também tiveram crescimentos muito expressivos. Receita na casa de 20% e lucro aqui, a Transmissão Paulista, quase 50% de lucro. Incrível, né? Essas empresas deram um banho de resultado, deram muita alegria aí para os investidores nos últimos anos e são empresas que você deve estudar e que faz sentido você analisar para colocar numa carteira, principalmente numa carteira para quem busca dividendos, para quem busca maior previsibilidade e para quem pensa aí em mantê-las por um longo prazo. No geral, então, a gente teve quase que um empate técnico, né, em número de medalhas de ouro, mas a gente tem, acho que a campeã geral aqui na Transmissão Paulista, 12 medalhinhas de ouro, 13 de prata e só 3 de bronze. Um ponto que eu quero contar para você aqui é o seguinte: por que as pessoas consideram essas empresas como empresas mais sólidas e mais previsíveis? Grande parte dos contratos dessas empresas, que são contratos de oferecer uma infraestrutura para que a energia elétrica seja levada da geradora até os consumidores, esses contratos são atrelados e reajustados a índices da inflação. Portanto, quanto mais a inflação sobe, mais esses contratos aumentam seus preços. Logo, as empresas aumentam a receita, com maior consequência, maior probabilidade de entregar mais lucros. E essas empresas lucrando mais dividendos. Por isso, que essas empresas, as pessoas costumam falar que são boas empresas para momentos de crise. Além disso, os contratos costumam ter duração longa, de 10 até mais do que 10 anos. Isso dá uma previsibilidade e uma segurança para o investidor muito grande. Você pode reparar que, principalmente, a Taesa e a Transmissão Paulista, quando você olha ali a volatilidade, ou seja, o sobe e desce da cotação, ela costuma ser bem menor do que o sobe e desce do Ibovespa. Então, por isso que eu falo que para quem está começando, são boas empresas para você estudar e pensar em começar investindo nelas, se assim fizer sentido para você, claro. Porque elas têm essa volatilidade menor, você consegue ir preparando melhor o seu estômago aí com a volatilidade da Bolsa de Valores, sem já mergulhar logo de cabeça nesse mercado. O que eu vou te mostrar agora, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou te mostrar como é que foi a performance desses papéis nos últimos 10 anos e a gente vai comparar não só entre eles, mas também contra o Ibovespa. Olha isso aqui, então a gente tem o Ibovespa com retorno nesse período de 10 anos de uma década de 82%, a Alupar em segundo lugar com 106%, Transmissão Paulista 234% e Taesa 390% de retorno. Fantástico, né? Só que se liga só, eu não coloquei aqui, a gente não considerou o pagamento de proventos. Vamos incluir agora então os dividendos para a gente conseguir comparar o retorno, que é a valorização da ação, propriamente dita, mais os dividendos que foram pagos. Agora explodiu, né? Ibovespa 82%, Alupar o dobro, 169%, Transmissão Paulista 412% e Taesa 728% de retorno ao acionista. 728% pode parar, isso aqui é um arregaço de retorno. Queria eu ter investido na Taesa 10 anos atrás. Agora chegou minha vez de saber. Se você investe em alguma dessas 3 ações, me conta aqui no comentário, que eu tô curioso, eu quero saber se você é sócio delas. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal.
Um grande abraço e até a próxima batalha de ações.